Estamos agora no último capítulo de Excel. A gente viu no começo, desde quando você cria uma planilha, a apresentação de uma planilha, como formatar, usar fórmulas, usar funções, e a gente vai finalizar com gráficos, né? A gente pode selecionar uma planilha e fazer um gráfico dela. E aí a gente vai mostrar exemplos de gráficos, como inserir o gráfico, como formatar esse gráfico. Afastando aqui um pouco e vamos dizer o que são gráficos, né? Podemos dizer que os gráficos representam dados da planilha por meio de imagens. É uma forma de se expressar os valores visualmente. Em vez de analisar colunas e linhas de uma planilha, né? Aí é possível entender visualmente o que os dados significam. Para criar um gráfico básico, são informações que possam ficar dispostas lado a lado em uma linha e coluna diferente. Vamos ver exemplos onde os meses, né, são as coordenadas para os seus respectivos valores. Para que o gráfico consiga catalogar melhor todas as informações, é importante que todos os valores sejam identificados, ou pertençam a alguma categoria. No gráfico ao lado, eu os cataloguei como pessoas aqui, né? No caso, as pessoas aqui, cada mês. E com o mouse a gente vai selecionar o que? Os eixos X e Y, né? Que a gente inventa, como é o plano cartesiano, né? Vocês já devem ter visto em matemática, ou caso não viram, vão ver. Que no caso é o ponto de origem que separa os valores, que é o quê? No caso, o eixo X e Y, ele é como se fosse um quadrado que fica entre as colunas e linhas, né, que vai ficar com as informações. A gente vai mostrar direitinho o gráfico, como funciona o eixo X e o Y. Aí, primeiramente, temos que selecionar os dados, e aí você vai na guia inserir, e tem aqui a opção gráficos. E no grupo gráficos, você vai selecionar o gráfico desejado. Temos os modelos, que é o padrão, que é o coluna, temos linha, pixel, barra, área, dispersão e outros exemplos de gráficos. Aí pronto, seu gráfico será feito pelo Excel rapidamente. Para alterar os dados, basta mudar os valores ou categorias que você digitou. Você pode inserir quantas linhas e colunas quiserem, desde que estejam posicionadas, como mostramos aqui na primeira imagem, né, entre eixos, que no caso a gente tem o eixo X, que no caso é aqui, e o eixo Y, né, entre os eixos. E para montar o gráfico que você personaliza, você vai na ferramentas de gráfico, que eu também vou mostrar para vocês na prática, e aí você pode o quê? Você pode inserir uma legenda, o título, tabelas de outros dados, entre outros. A gente vai mostrar mesmo só como colocar um título, para a gente ser mais breve. Outra coisa, você pode alterar os dados no gráfico. No exemplo anterior, os números de 1 a 10, que estavam de 1 a 10, eles foram alterados. A gente colocou, né? Todos os exemplos aqui, ó, tudo foi alterado. Só o 11 e o 12 que a gente não alterou. Mas quando você verifica aqui, ó, perceberam que tudo foi alterado. Comparando ao gráfico anterior, que é o gráfico anterior, os valores estavam diferentes porque os valores que estavam dentro das células, os números que estavam dentro das células foram alterados. Outra coisa é que você também pode, né, alterar o tipo de gráfico. Por exemplo, eu quero mudar de coluna para dispersão, ou então eu quero mudar de coluna para linha. Você clica no gráfico, aí você vai na guia inserir, no grupo gráfico, que eu mostrei antes, e aí o tipo do gráfico era coluna, e a gente vai alterar ele para linha. E assim, o tipo de gráfico ele vai tornar os dados mais claros, enfáticos e informativos. Ele oferece, no caso do Excel, ele oferece uma ampla variedade de tipos de gráficos e métodos simples para selecioná-los e visualizá-los. O gráfico ele transmite uma mensagem rapidamente, ele vai mostrar os exemplos das planilhas, né? Por exemplo, é mostrar se as vendas caíram ou aumentaram de um trimestre para outro. Por exemplo, às vezes aparece um exemplo de
eleitores, né, com seus candidatos. Aí um gráfico mostra que a votação, né, a preferência por ele aumenta, diminui e por aí vai, né? Outra coisa, se eu quiser inserir um gráfico, aí você vai clicar no gráfico, vai até a aba Ferramentas do Gráfico, na guia gráfico e no grupo Rótulos, você vai escolher a opção Título do Gráfico. Também você pode alterar o título dos eixos, legenda, rótulos e tabela de dados, mas hoje a gente vai ver, né, nesse assunto mais básico, a gente vai ver apenas o título do gráfico. E no caso a gente colocou o nome aqui de gráfico 1, ele vai ficar em cima do gráfico aqui. E aqui mostrando na prática como você vai utilizar um gráfico. Vamos selecionar aqui. Eu não vou selecionar o nome pessoas para a gente colocar isso como título. Você vai aqui em inserir, temos a opção, né, gráficos. Temos outros exemplos aqui também, ó, caso você queira colocar. Vamos colocar aqui o nosso padrão mesmo, que é o coluna. Vou colocar aqui esse exemplo aqui. Pronto, adicionei aqui o exemplo do gráfico. Vou arrastar aqui, você também pode redimensionar o tamanho dele, né? Existe também aqui a ferramenta de gráficos, ó, que você pode fazer alterações, por exemplo, aqui o formato visual, você pode alterar um pouco a aparência dele. Temos aqui também os eixos, que é o eixo X e Y, né? Também aqui o eixo horizontal, o eixo vertical, tabela de dados, título de gráfico. Pronto, exemplo aqui que eu quero colocar o título do gráfico. Vou colocar aqui o nome do gráfico, né, acima. Vou mostrar de novo o que aconteceu, se o gráfico não está selecionado. Pronto, aí você vai, né, o título do gráfico, um exemplo aqui, ó. Você vai colocar aqui, ó, está título. Primeira forma você vai escolher e a segunda forma aqui que você vai editar. Aí, no caso, eu vou colocar pessoas, como tem o nome ali. Pronto, alterei. Ó, o título ficou igual como fosse o título aqui. Mas, no caso, vou só redimensionar um pouco para ver os dados melhores, né? Vou deixar ele um pouco, pronto, melhorei. Aí, no caso, eu quero mudar. Quando eu mudo aqui, por exemplo, janeiro tá um mês, tá uma pessoa. No caso, eu quero colocar 25. Olha, já até passou o resultado de dezembro. Por exemplo, eu quero colocar o fevereiro, eu quero colocar 40. Ficou um resultado bem maior que o 12. Cada alteração que você fizer na célula, por exemplo, em março, vou colocar o número 1. Ficou muito pequeno. Em abril, você vai colocar, por exemplo, o mês, um número, vamos colocar aqui 35, exemplo. Olha, já foi alterado, né? No caso, maio. Em abril, vamos colocar aqui o número 37. Fica um pouco mais próximo de 35. Já fica um pouquinho maior. E cada alteração que você fizer, vai mudar aqui o gráfico. Clicando aqui, ó, ele já vai mostrar ferramentas de gráfico. Depois você vai aqui em gráfico, né? E assim, se eu quero alterar o tipo de gráfico, eu quero trocar de coluna para linha. Clico aqui, você vai escolher as opções de linha. Temos essa parte aqui. Eu não gostei, eu posso mudar? Pode. Vamos aqui nesse outro exemplo, ó. Outro exemplo aqui também, barras. Você pode trocar aqui, ó. Pixa, existe a pixa e a rosca. Vamos botar o pixa. O pixa ele já mostra um pouco mais detalhado com cores. Ó. Janeiro, uma cor. Né? O pixa ele tem essa vantagem de você não precisar formatar muito. Aí temos aqui a opção área, que mostra muito formato, não mostra muita formatação. Existe essa opção dispersão, ó, que ele já vai mostrar aqui num eixo os números, e aqui também, com números. E aqui outros gráficos, vamos colocar esse cascata.
Por enquanto não tem esse suporte, né? Algum pode dar algum tipo de erro. Esses daqui, eles deram erros, talvez seja porque eles são do Office 365 que seja comprado. E para finalizar, né, também uma coisa que a gente vai mostrar é o título, né, que a gente falou aqui no começo, que a gente pode alterar, mas também não confundir com legenda. Esse nome que tem série 1 é a legenda. Se eu quero apagar essa legenda, eu posso colocar aqui. Nenhuma legenda. Ela sumiu. Se eu quiser colocar ela, por exemplo, legenda à direita, ele já vai mostrar aqui o nome, série 1. Se eu quiser botar a legenda na parte superior, ele vai ficar aqui, ó, abaixo do título. Se eu quiser colocar à esquerda, ela vai ficar aqui, ó, antes dos números. Mas aí, caso eu não ache a legenda necessária, eu posso desativar ela, deixar mesmo apenas o título, né, e os dados. Posso trocar quantas vezes eu quiser, trocar o modelo do gráfico, sempre eu quiser. Estou um pouco gripada, viu, gente? Mas é normal. Essa daqui, ó, 100% empilhada, já mostra o que é porcentagem. As linhas, né, já mostrei os exemplos. Pixel só temos 2. Barra, a gente tem também 2 tipos de barra, por exemplo, barras empilhadas. Ó. Ele já vai mostrar a quantidade de porcentagem. Se eu quiser colocar aqui barras normais, ó, 2D, ele já vai colocar aqui, né, mostrando a numeração. Então, gente, encerramos o módulo de Excel. Espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido bastante. Caso tenha dúvidas, você pode voltar aos vídeos anteriores para assistir. E lembre-se, para aprender a gente tem que sempre praticar. Não adianta você apenas assistir para fazer uns exercícios, coisas do tipo. Não, a gente tem que sempre praticar para aprender. E espero que vocês tenham gostado do módulo, que vocês compreendam bem e estudem bastante. Então, a gente vai encerrar por aqui e eu vou continuar com vocês no módulo de apresentações, que é o PowerPoint 365. E tchau, pessoal, e até a próxima.